Galense, né? Enfim, né? Acontecem essas coisas, acontecem. Acidentes, né? Cara, e essa semana ainda, que, enfim, eu fiquei super chateado com a questão do tablet ter quebrado, né? E aí né? Quebrou o tablet e tal, pá, né? Fiquei chateadíssimo, né? Só que a gente às vezes para pra pensar nas coisas assim da nossa vida, né? E você, tipo, tem que parar um pouco de ser materialista, sabe? Porque o acidente que aconteceu lá, que quebrou o tablet, foi numa terça-feira de manhã, né? E aí aconteceu, e assim, eu abri a mochila pra dar aula e tava quebrado o tablet, porque eu não achei que ia ter quebrado, porque ele tava dentro do case, tava dentro da mochila, então assim, né, tava todo protegidinho, né? E aí Oi? Quebrou feio? Ele na verdade quebrou e estragou a tela, né? Então tem que fazer a substituição da tela, né? E aí eu fiquei super chateado com isso, assim, sabe? Naquela semana eu fiquei até meio, sabe? Porque foi um investimento alto para você poder, né, adquirir um material, para você poder ter um material para fazer um material de qualidade e tudo mais, né? E é um material que eu uso para trabalho, então assim, eu tava bem chateado. Mas aí ao longo da semana eu fui pensando assim nas coisas, cara, tipo, a gente tem que respirar um pouquinho e parar de pensar tanto no nosso umbigo, assim, e pensar em coisas que são positivas, né? Porque, por exemplo, na noite anterior disso acontecer, foi uma segunda-feira à noite, né? Na terça-feira que aconteceu de manhã, na segunda-feira à noite eu estava em casa e eu tinha aula à noite pelo outro colégio que eu trabalho, e aí eu estava em casa com a minha filha e tal, e ela ia ter uma apresentação de balé, mais pra frente ela está ensaiando agora, né? Mas ela estava toda faceira com a apresentação dela, ela começou a dançar em cima do sofá. E aí ela tropeçou no travesseiro e caiu de cabeça no chão, né? Nossa. E aí assim, né? Aí eu tava super chateado sexta-feira, depois eu pensava assim, falei, cara, olha só eu chateado, né, cara? Quebrou o meu tablet, mas minha filha caiu de cabeça no chão e eu tô chateado. Tipo, como que eu tô chateado? Pô, ela podia ter rachado a cuca e eu nem ter ido trabalhar, meu tablet ia estar inteiro, né? E tipo, cara, não faz sentido eu estar chateado com o tablet, sendo que poderia ter acontecido uma coisa super grave. Ela caiu de nuca no chão, assim, foi um negócio feio, assim, a queda dela, né? E não aconteceu nada, né? Aí, tá, beleza. Passa-se uns dias, cara, começa a chover lá no Rio Grande do Sul, acontece aquele desastre terrível, né, que ainda tá acontecendo, né? E aí eu pensei, putz, cara, eu chateado com o meu tablet, né? De jeito que perdeu tudo, a vida, inclusive, né? Então, a gente tem que parar pra respirar um pouquinho e pensar que, pô, né, é só mandar arrumar, eu sei que tem um custo e tal, né? Esse custo até nem vai ser tão absurdo assim, eu consegui encontrar alguns preços legais para fazer o conserto dele, mas a gente tem que deixar um pouquinho a questão material do lado, né? Porque tem muita coisa mais em questão, né? Inclusive essa semana mesmo eu fui andar de bicicleta e era quarta-feira, isso, quarta tarde eu fui andar de bike e eu fui até a Nova Concórdia ali, eu ia até Verê, mas acabou que eu percebi que eu ia voltar muito tarde, não ia dar tempo de pegar minha filha na escola, então quando eu cheguei em Nova Concórdia, eu parei, tomei um energético e voltei. E na volta, eu já tinha passado ali pela Sadia, e depois da Sadia, quando tu tá voltando pro Beltrão, tu cai naquela avenida que é 2 carros que vão e 2 carros que vêm, né? E eu tava andando pela faixa da direita e tinha uma mulher na faixa da esquerda, assim. E a mulher, assim, eu acho que ela tava procurando algum lugar e tal, e ela percebeu que tinha um posto de gasolina e ela simplesmente, cara, tipo, ela não deu sinal nem nada, ela só cruzou assim, se atravessou na minha frente e eu consegui frear a bicicleta, mas eu acabei caindo, tipo, eu caí no chão e tal, pá, me ralei aqui, cotovelo ralado aqui, né, e, cara, e não aconteceu nada, tipo, eu só ralei o cotovelo, minha bicicleta nem riscou, eu tava tão preocupado com estragar a bicicleta na hora que eu caí, que eu ergui ela, assim, enfim, mas é aquela coisa, né, galera? Acontece tanta coisa na nossa vida que para pra pensar assim, pô, minha filha passou por uma situação que poderia ter sido, né, um risco de vida para ela. Eu me acidentei em bicicleta, eu poderia ter passado por um problema de saúde. Então tudo inteiro, né, arrumar o tablet é o de menos, né? Bom, enfim, né? E finalizando o nosso trimestre aí que a gente fez nessa semana, a gente retoma as nossas aulas aí regulares, tá, pessoal? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de movimento cirúrgico
circular. E no nosso estudo aqui de movimento circular, galera, a nossa questão, o nosso ponto a levantar aqui vão ser algumas características básicas desse movimento circular. Então, galera, como a gente está falando de movimento circular, todo movimento que ele for considerado circular, ele é um movimento periódico, é um movimento que acontece de forma repetida, certo? Então a gente vai ter que discutir sobre essa questão, a periodicidade do movimento. Então, como o movimento circular ele acontece de forma repetida, nós vamos ter dois conceitos associados a esse movimento que nós vamos chamar de período e o que a gente vai chamar de frequência, certo? Bom, pessoal, o que é basicamente o período e o que é a frequência, tá? Se eu perguntasse para vocês qual é o período de uma aula, vocês teriam que me responder quanto tempo demora para a gente executar uma aula completa. A aula completa é 45 minutos. Passou 45 minutos, começa mais uma aula de 45 minutos. Então o período, ele nada mais nada menos é que o tempo para fechar um ciclo completo. Eu posso perguntar para você qual que é o período de rotação da Terra em si própria. Ela vai realizar uma rotação em torno de si própria de 24 horas. Vai demorar 24 horas para fazer uma volta completa. A gente pode perguntar qual que é o período de translação da Terra em torno do Sol. A translação da Terra em torno do Sol vai ser algo em faixa de 365 dias, né? E 6 horas, né? Para poder completar a volta completa. Então, assim, pessoal, o que é basicamente o período? O período é o tempo para a execução de uma volta completa. Execução de uma volta completa. Ok. Então, pessoal, qual vai ser a unidade de medida desse cara? Obviamente, se a gente está medindo um tempo que você executa a volta completa, e a gente está trabalhando com o nosso Sistema Internacional de Unidades, esse tempo, ele obviamente será medido em segundos. Eu vou marcar com um T maiúsculo e esse cara vai ser em segundos, ok? E aí, galera, a gente vai ter a nossa segunda grandeza, que é a frequência. O que é propriamente a frequência de um corpo? Cara, a frequência, ele vai ser a quantidade de voltas que o corpo consegue realizar em um único segundo. Então, você vai pensar assim, cara, o cara está fazendo um movimento muito rápido, ele está fazendo 100 voltas em um único segundo. Isso é a frequência. A frequência, o número de voltas executadas em um segundo. Ok? Então, qual vai ser a nossa sigla para a frequência? A frequência ela vai ser um F minúsculo. A unidade que a gente poderia colocar para a frequência seria esse cara aqui, ó. Voltas por segundo, certo? Mas ao invés de a gente colocar voltas por segundo, nós vamos chamar esse cara aqui, ó, de hertz. Então nós vamos entender a seguinte situação, que se nós estamos trabalhando com um movimento e nós estamos falando sobre a frequência dele, se eu falar para você assim, ó, existe um movimento circular qualquer e a frequência desse movimento circular, ela é de 10 Hz. O que você precisa entender? Se são 10 Hz, isso quer dizer que aquele corpo está girando, fazendo o movimento circular dele, executando o quê? 10 voltas a cada um segundo. Então, pessoal, bem importante a gente ter uma noção do significado do tal do Hertz, né? Onde vocês veem bastante essa unidade aqui do Hertz? Que vocês veem Hertz? Onde vocês veem Hertz? Isso, quando você está sintonizando um rádio, né? Quando você está sintonizando um rádio, você vai ter lá, existe aquela rádio que é 97.5 MHz. Cara, quando ele está falando 97.5 MHz, mega é um prefixo de milhão. Então é como se você tivesse 97.5 milhões de hertz. Você fala, pô, 97.5 milhões de hertz. Então quer dizer que é 97.5 milhões de voltas a cada segundo, é isso? Não exatamente voltas a cada segundo, porque a gente está estudando uma onda, mas é 97.5 milhões de oscilações daquela onda em um único segundo. Então, quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, a frequência de ondas eletromagnéticas são valores muito altos para a gente pensar neles de forma
do nosso dia a dia, né? Quando tu pensar um cara que oscila 97,5 milhões de vezes em um único segundo. Mas aqui, pessoal, a gente não está estudando movimentos oscilatórios, nós não estamos analisando a parte de ondulação, nós estamos analisando o movimento circular. E aí, quando a gente está estudando o movimento circular, cara, uma frequência no estilo de 10 Hz, em que você faz 10 voltas em um único segundo, não é um valor tão alto assim. Até porque, se você faz 10 voltas em um único segundo, isso quer dizer que em um minuto, cara, se em um segundo eu faço 10, em um minuto eu faria 600 voltas, é só multiplicar por 60. Então eu faria 600 voltas a cada minuto, tá? E se você pegar, por exemplo, lá o indicador do carro, que é aquele indicador de rotação do carro, cara, que é os seus indicadores em RPM, cara, aquele cara vai de 1000 rotações por minuto até 8000 rotações por minuto. Então, assim, não é um movimento tão veloz assim quanto a gente imagina para uma onda, tá? Mas é importantíssimo a gente entender a relação entre esses dois caras. Gente, vocês precisam entender que se eu sei o período de um movimento, obrigatoriamente eu também tenho que saber a frequência dele. É uma situação bem lógica. Ó, eu vou colocar aqui alguns dados de frequência em Hertz e alguns dados de períodos em segundos. E a gente vai fazer um comparativo desses dois caras aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, 4 Hz, 2 Hz, 1 Hz, 0,5 Hz, 0,25 Hz. Ok. E nós temos que preencher com seus respectivos períodos, certo? Galera, agora olha só, vamos lá. Vamos pensar nessa situação. Um corpo realizando um movimento circular com uma frequência de 4 Hz. Pessoal, se a frequência dele é 4 Hz, quer dizer que em um único segundo ele consegue executar 4 voltas. Beleza? Ele consegue executar 4 voltas em um único segundo. A minha pergunta é a seguinte, tá? Se o período é o tempo para cada volta, vamos lá. Se eu consigo executar 4 voltas em um único segundo, para eu executar uma dessas 4 voltas, quanto tempo eu tenho que demorar para fazer ela? 0,25. Que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou demorar 0,25 segundos para fazer a primeira volta, aí 0,50 para fazer a segunda volta, 0,75 eu vou ter executado a terceira volta e em um segundo eu terei executado 4 voltas. Se eu faço 4 voltas a cada segundo, isso quer dizer que o tempo para a execução de uma volta completa, ela é de 0,25 segundos. Ok? Agora, e se eu faço um movimento a 2 Hz? 2 voltas em um único segundo. Quanto tempo tem que demorar cada volta? Eu faço 2 voltas em um único segundo. Então, quanto tempo demora para fazer uma dessas voltas? Exatamente, eu vou demorar meio segundo, vou demorar metade desse segundo. Metade do segundo eu faço a volta, a outra metade desse segundo eu faço uma volta. Então, seria isso aqui, ó. Em 0,5 segundos eu faço a primeira volta e quando fechar 1 segundo eu vou estar fazendo a segunda volta. Então, se a frequência é 2 Hz, a minha frequência, perdão, o meu período é 0,50 ou 0,5. E aqui é bem óbvio. Se eu faço um movimento circular de 1 Hz, eu faço uma volta em um único segundo. Então, esse tempo de uma volta é 1 segundo. Ok. Agora, o que significa fazer um movimento de meio Hz? Meio Hz, meio é o quê? É meia volta. Então, pessoal, ó, se eu estou fazendo um movimento em meio Hz, quer dizer que eu não consigo em 1 segundo fazer uma volta completa. Eu faço em 1 segundo meia volta. Ok? Se em 1 segundo eu faço meia volta, quanto tempo eu vou demorar para fazer a volta completa? Eu vou demorar 2 segundos, ó. Vamos desenhar esse cara aqui, ó. Meio Hz. Em 1 segundo eu faço meia volta. Então vamos pensar aqui numa circunferência. Eu estou aqui 1 segundo para eu fazer meia volta. Beleza. Meio Hz. Meia volta a cada segundo. Então aqui eu demorei 1 segundo para fazer essa primeira parte. Para eu conseguir terminar essa volta aqui, ó, vai demorar mais 1 segundo. Então, 1 segundo com 1 segundo, se eu estou fazendo um movimento a meio Hz, eu vou ter 2 segundos, certo? E se eu estiver fazendo a 0,25 Hz? Exatamente, serão 4 segundos. Por que é 0,25? 0,25 é como se eu fizesse 25% da volta. Então, eu teria aqui, ó, estou começando aqui, ó, eu faço os primeiros 25% da volta em 1 segundo, depois mais 25% da volta em mais 1 segundo, mais 25% da volta em mais 1 segundo, e aí os outros 25 para fechar a volta, mais 1 segundo. 1, 2, 3, 4, eu vou ter 4 segundos. Pessoal,
Olhando para essa tabela, dá para você criar uma relação matemática entre período e frequência. Que daí o que acontece? Eu estou propondo para vocês números que são fofos de você trabalhar. Mas obviamente se eu colocasse assim, tá, essa frequência é 7 Hz. É difícil de você imaginar exatamente o que está acontecendo ali e fazer uma descrição exata. Mas, cara, olha só, existe uma relação matemática entre esses caras. Se vocês perceberem, ó, toda vez que eu pego uma frequência e eu multiplico pelo seu respectivo período, que resultado que dá? Ó, 4 vezes 0,25 dá 1. 2 vezes 0,5 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 0,5 vezes 2 dá 1. 0,25 vezes 4 dá 1. Então, pessoal, isso quer dizer o seguinte, ó. Sempre que eu pegar a frequência de movimento de um corpo e eu multiplicar pelo período, o resultado tem que ser 1. São grandezas inversamente proporcionais. Quando a frequência é alta, o período é pequeno. Quando a frequência é baixa, o período é grande. Então aqui, ó, nós vamos ter a seguinte situação, que a frequência multiplicada pelo período sempre resulta 1. É lógico que esses caras têm que estar com o mesmo padrão de unidade. Como que os materiais gostam de colocar essa equaçãozinha? Cara, eles jogam alguém dividindo lá para o outro lado e isolam ele. Escreve assim, ó. A frequência é 1 dividido pelo período. É o inverso do período, certo? Então, pessoal, a nossa análise, ela é relativamente tranquila de fazer para agora em diante. Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, o cara está realizando um movimento com uma frequência de 100 Hz. Qual que é o período? Tu até pode pensar, pô, ele está fazendo 100 voltas em um único segundo. Se eu quero saber o tempo de cada volta, eu vou pegar aquele 1 segundo e dividir em 100 pedacinhos que eu vou saber o tempo de cada uma das voltas. Claro, você pode construir a tua lógica. Mas se eu disse que essa frequência aqui vale 100, coloca 100 aqui na tua conta, ó. Você vai ter que 100 é igual a 1 sobre o período. Joga o período multiplicando, 100 vezes o período é igual a 1, e esse período será 1 dividido por 100. Ok, 1 dividido por 100 vai dar um período de 0,01 segundos. Então, cada volta demora 0,01. Então, a primeira volta, 0,01. A segunda, 0,02. E assim vai indo. Quando tu tiver executado a centésima volta vai ser exatamente no 1 segundo, certo? Então, pessoal, a ideia de período e frequência ela não é um conceito tão complexo de você entender, porque um é o inverso do outro. Basicamente, essa é a tua ideia. E isso aqui vai ser bem importante para a gente conseguir calcular o que a gente vai chamar de velocidade escalar do corpo. Ou seja, você está pensando num cara que está realizando um movimento circular. Eu quero saber qual que é a velocidade dele. Uma das coisas importantíssimas é você saber quanto tempo demora para esse cara executar uma volta completa. A hora que você tem o valor do tempo da volta completa, fica bem mais fácil de calcular a velocidade do cara. Por quê? Basta você agora saber quantos metros existem em uma volta completa da tua circunferência. Eu falo assim, ó, o cara está fazendo um movimento em que a volta completa da circunferência é de 50 metros. Tá, beleza, então ele está andando em um círculo que a volta completa é 50 metros. Ok, qual que é a velocidade desse cara? Vai olhar assim, bom, quanto tempo ele demora para fazer isso? Depende do período do movimento dele. Aí eu falo, ó, para ele andar esses 50 metros, ele está andando numa frequência de 4 Hz. Aí tu, pô, 4 Hz? 4 Hz quer dizer que ele faz 4 voltas a cada segundo, né? Então aqui, ó, se a frequência é 4 Hz, o tempo que ele demora para cada volta é 0,25. Então ele está andando muitíssimo rápido, porque daí você vai pensar assim, ó, se velocidade é a distância dividida pelo tempo, ele anda 50 metros. Mas quanto tempo ele demora para andar esses 50 metros? O tempo que ele demora é o tempo para fazer uma volta completa. Qual que é o tempo para ele fazer uma volta completa? Ó, se a frequência era 4 Hz, o tempo que ele demora é 0,25. Então aqui, ó, a gente vai ter dividido por 0,25. No caso, claro, esse cara estaria andando a 200 metros a cada segundo. Não é o caso de a gente fazer a conta aqui, mas a ideia do movimento circular vai ser essa. É você olhar para o movimento e pensar assim, tá, eu preciso saber quanto que é o comprimento de uma volta completa
E eu preciso também reconhecer o quê? Quanto tempo ele demora para fazer essa volta completa. Vai ser essa a nossa base teórica. E a gente vai usar bastante o conceito de frequência e de período nessa nossa situação, tá, pessoal? Num primeiro momento, essa minha deduçãozinha aqui, ó, não se esquente com ela. O importante é você compreender frequência e período. Cara, e não tem segredo, não tem segredo. Ó, período é o tempo da volta completa. Frequência é o número de voltas a cada segundo. Ok. Se você lembrar que toda vez que você pega a frequência e multiplica pelo período, o teu resultado é 1, toda vez que eu te fornecer uma frequência, dá para você encontrar o período. Toda vez que eu te fornecer o período, dá para tu encontrar a frequência. Ah, o período são 10 segundos. Pô, coloca aqui, ó, 10. Joga 10 dividindo, tu encontrou a frequência. Aí eu falo, a frequência são 5 Hz. Ó, coloca a frequência aqui, joga dividindo, tu encontrou o período. Então, assim, bem acessível de você encontrar esses dados, beleza? E aí, galera, a gente vai discutir sobre as nossas velocidades nesse nosso movimento, tá? Nesse primeiro momento, 50 dividido por 0,25 é que, cara, sabe o que acontece, ó? Sabe qual que é o problema da visão matemática, às vezes, nossa? Ó, vamos lá. É que quando você pensa numa conta de divisão, muitas vezes a pessoa só pensa na conta de divisão pensando assim, eu tenho que pegar aquele número e dividir em pedacinhos, né? Mas, cara, a conta de divisão ela pode ser vista de uma outra forma. A conta de divisão ela pode ser vista como uma contagem. Por exemplo, ó, 10 dividido por 2. Eu aposto que todo mundo sabe a resposta. 10 dividido por 2 é 5, né? Mas como que muitas pessoas olham para essa situação? Olha assim, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Se você está fazendo 10 dividido por 2, você pensa assim, bom, eu vou pegar esses 10 e eu vou dividir ele em 2 pedaços. Então, 2 pedaços iguais. Então, cada pedacinho tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E o outro vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, isso quer dizer que se eu pegar 10 e dividir por 2, meus 2 pedaços terão 5 unidades cada um. É a ideia da divisão, tá? Mas você pode pensar na divisão por uma outra linha de raciocínio, que seria o quê? Uma contagem. Você pode pensar assim, 10 dividido por 2, na verdade é uma pergunta assim, ó. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? Ele cabe 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, ele cabe 5 vezes dentro do 10. Então, se você pensar nessa lógica, às vezes a tua conta pode ficar mais fácil. Por exemplo, ó, se você pensar assim, 10 dividido por 4. Bom, 10 dividido por 4 dá 2,5. Dá 2,5. Você pegou 10, dividiu em 4 pedaços iguais, cada pedaço vai ter 2,5. Mas quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? Ó, o 4 cabe uma vez dentro do 10, ele cabe 2 vezes dentro do 10 e sobra 2, né? 2 é o quê? É a metade do 4. Então ele cabe 2 vezes e meia, por isso 2,5. Ele cabe 2 vezes inteira e uma que é a metade dele, 2,5. Agora, ó, se eu pegar aqui 1 dividido por 0,25 e eu perguntar para você, quantas vezes 25 centavos cabe dentro de R$1? 4 vezes. Ele cabe 4 vezes. Então, quando você pensa nessa tua situação, cara, sou estranho, você pensa, eu tô pegando 1 e dividindo em pedaços de 0,25 e cada pedaço tem tamanho 4? É estranho você pensar isso. Mas se você está pensando numa contabilização, fica mais fácil. Ó, cara, se 0,25 cabe 4 vezes dentro do 1, dentro do 2, quantas vezes cabe o 0,25 então? 8 vezes. Ou seja, toda vez que tu divide um número por 0,25, é equivalente a tu simplesmente multiplicar ele por 4. Por isso que eu disse que dava 200 direto. Ó, eu peguei 50 e dividi por 0,25. 50 dividido por 0,25, eu sei que o 0,25 cabe 4 vezes dentro do 1. Então vai ser 8 vezes dentro do 2, 12 vezes dentro do 3, e assim por diante. É a mesma coisa que multiplicar por 4. Pega 50, multiplica por 4, vai dar 200. Fechou a tua resposta. Ou você vai lá e faz 50 dividido por 0,25
Você vai puxar a vírgula 2 casinhas, vai puxar aqui 2 casinhas, esse cara vai dar 5.000 dividido por 25, aí 25 vezes 2 dá 50, 0, aqui, 0, 0, 0, 0, fechou, 200, certo? Mas assim, ó, dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4, é uma equivalência matemática que você vai ter. Isso por quê? Porque o 0,25 cabe 4 vezes dentro do 1, ou seja, para qualquer unidade é a quadruplica. Se for 0,50 fazer vezes 2. Exatamente, se fosse 0,50 era 1 vezes 2. Quantas vezes o 0,5 cabe dentro do 1? Ele cabe 2 vezes. Então, dividir por 0,5 é equivalente a você multiplicar por 2. Exatamente isso, tá? Ok? Então, ó, eu gosto muito de pensar numa divisão como sendo uma contagem. Porque às vezes o cara fica assim, ó. Ai, meu Deus, essas divisão com vírgula são muito complicadas. Mas se você pegar assim, ó. Quantas vezes eu vejo um aluno fazendo assim, ó. 20 dividido por 2,5. Aí o aluno fica se batendo na conta. Aí tu pensa assim, peraí, ó. 2,5 com 2,5 dá 5. 2,5 com 2,5 vai fechar 10. Então, ó, dentro do 10, o 2,5 cabe 4 vezes. Se dentro do 10 ele cabe 4 vezes, dentro do 20 ele vai caber 8 vezes. Pronto. Terminou? É uma contagem. Você está contando quantas vezes o número de baixo cabe dentro do número de cima. Esse número de baixo, ele cabe 8 vezes dentro desse número de cima. É isso. Então, se o 2,5 cabe 4 vezes dentro do 10... quantas vezes ele vai caber dentro do 100, por exemplo? Tu vai pensar, pô, se ele cabe 4 vezes dentro do 10, para o 100 é só fazer 1 vezes 10 aqui, pronto, é 40, terminou, né? Então, quando você está fazendo a divisão, se você pensar, eu vou pegar 20 e dividir em pedaços de 2,5, fica estranho, né? Fica estranho você pegar ou dividir em 2,5 pedaços, né? Então, a divisão, ela pode ser vista como repartir um número em pedaços, pode, mas ela também pode ser vista como uma contagem. Beleza? Certinho? Então, galerinha, depois a gente continua e trabalha com as nossas equações do movimento circular. Beleza? Vamos lá, então. Vamos começar os nossos trabalhos aí, tá? Galera, a gente começou então a falar sobre a questão do movimento circular uniforme. E aí, galera, a gente parou aqui na nossa discussão sobre as velocidades. O que a gente chama de velocidade escalar e o que a gente chama de velocidade angular. Bom, qual que é a diferença dos dois caras? Um cara ele diz quantos metros você anda a cada segundo. E o outro, ele vai te dizer quanto de ângulo você anda a cada segundo, certo? A nossa ideia aqui é a seguinte, ó. A nossa ideia aqui é a seguinte, galera. Para você poder calcular essa tua velocidade, você tem que pensar quanto de distância você anda a cada segundo. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Cara, qualquer velocidade que você for calcular, se você for fazer um cálculo de uma velocidade média, você vai ter que pegar a distância e dividir pelo tempo. É essa a nossa ideia. Mas esse carinha aqui, pessoal, a gente vai ter como trabalhar ele de um jeito um pouco diferente. Porque é o seguinte, quando nós trabalhamos com uma circunferência, dá para você calcular qual que é o comprimento de uma volta completa da circunferência. Como que eu calculo o comprimento de uma volta completa? Comprimento igual aqui ao quadrado. Não, cuidado. Quando você está trabalhando com o fator quadrático ali, é para a área da tua circunferência, que é πr ao quadrado, né? Quando você quer o comprimento da volta completa da circunferência, é 2πr. 2πr. Então, pessoal, teria uma forma de eu fazer esse cálculo dessa velocidade da seguinte forma aqui. Já que eu estou cruzando a distância pelo tempo, eu poderia pensar assim. Eu poderia pegar a distância como sendo a distância da volta completa da circunferência e dividir por qual tempo? Pelo tempo que demora para fazer uma volta completa nessa circunferência. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso escrever essa velocidade sendo a distância da volta completa, 2πr, dividido pelo quê? Pelo tempo que demora para você fazer uma volta completa. Tá, mas o tempo para fazer uma volta completa é o quê? Como é que é o nome da grandeza física que é o tempo de uma volta completa? Não, esse cara é a frequência. Segundos. Mas como que era o nome dessa grandeza?
Período. Período, exatamente. Então eu posso pegar aqui, ó, 2πr, que é o comprimento da volta completa, dividido pelo tempo da volta completa, que é o que a gente chama de período. Então um dos formatos de a gente calcular a velocidade seria esse carinha aqui, 2πr sobre o período, certo? Mas tem um outro jeito de escrever isso aqui. Qual que seria o outro jeito? Bom, vocês viram que período e frequência são grandezas inversas. Ou seja, dividir pelo período é equivalente a multiplicar pela frequência. Então eu posso escrever essa velocidade como sendo o quê? 2πr, ao invés de dividido pelo período, multiplicado pela frequência. Então aqui, ó, pessoal, por exemplo, se eu falo assim, ó, tem um cara que está realizando um certo movimento circular. Esse raio de curvatura aqui é de 5 metros e ele está fazendo uma volta completa a cada 4 segundos. Cara, você tem o raio de curvatura e você tem o tempo da volta completa. Você já consegue calcular a velocidade desse cara. Veja que você está conseguindo calcular a velocidade do movimento circular com dois fatores. O fator raio de curvatura e o fator que seria o tempo para a volta completa, que é o que a gente chama de período. Guarda o celular aí, cara. Não, certo. Ah, tá. Ok, beleza. Então, pessoal, diante dessa nossa situação, a gente vai ter a nossa segunda velocidade, que é o que a gente chama de velocidade angular. Ok, galera, quando eu quero saber o comprimento de uma volta completa, o comprimento da volta completa é 2πr. Agora, e quanto que tem de angulação uma volta completa? Quanto de ângulo existe em uma volta completa da circunferência? Isso! Gente, uma volta completa na tua circunferência é 360 graus, certo? Mas, e se você estivesse medindo daquela unidade que é o radiano? Quanto que tem em radianos uma volta completa? Vocês sabem o que é o radiano? Não. Cara, vocês sabem o que é pi? Sim. Tá, mas o que é pi? E quantas vezes uma reta ela passa por volta de um círculo? Tá, é mais ou menos isso aí. Ó, vamos lá. Quantas vezes dá o diâmetro do círculo? Isso, Já- é quantas vezes o diâmetro do círculo cabe Na borda. na borda dele. Ó, vamos lá. Cara, eu fiz aqui uma circunferência e eu tentei fazer essa circunferência mais ou menos com o tamanho de uma caneta aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó, do tamanho da caneta. Se eu pegasse essa canetinha, que ela representa o tamanho do raio dessa circunferência, quantas vezes o raio dessa circunferência tem que caber em meia volta? Ó, se eu pegar meia volta aqui, ó, meia volta, esse cara vai caber uma vez, ele vai caber duas vezes, ele vai caber três vezes, mais um punhadinho aqui. Quanto que é isso? É 3,14. Então, ó, eu digo que esse raio dessa circunferência cabe 3,14 vezes para fazer meia volta. E quantas vezes ele caberia se fosse uma volta completa? Daria 6,24. Seria, exatamente, seria 6,28, né? Seria o dobro disso. Então eu digo assim, ó, eu digo que ele cabe quantas vezes? Ele cabe 3,14 para fazer meia volta. Então ele cabe π para fazer meia volta. E para ser uma volta completa seria π mais π vai lá 2π. Então aqui, ó, uma volta completa pode ser 360 graus ou 2π. Só que 360 graus e 2π o quê? Radianos. Então, pessoal, como é que eu posso calcular a minha velocidade angular? Ó, a minha velocidade angular eu vou escrever como sendo um ômega. E ela vai ser o quê? Vai ser distância por tempo? Não, porque é uma velocidade em ângulo. Então esse cara vai ser o quê? Vai ser a minha angulação, o quanto de ângulo esse cara anda. Radianos é o raio? Isso, radianos quando eu falo assim, ó, cabe pi radianos, quer dizer que são 3,14 raios andando na borda da tua circunferência, por isso que a gente usa radiano, a referência, tá? Então esse cara vai ser a angulação dividido pelo tempo. Mas olha só, galera,
Quando eu olhei aqui, velocidade e distância por tempo, eu pensei assim, cara, mas se eu pensar numa volta completa, na volta completa, o perímetro da circunferência é 2πr e o tempo vai ser o período, certo? Agora, em uma volta completa, se eu fosse escrever esse cara usando a mesma lógica, quanto de angulação tem uma volta completa? Eu poderia escrever 360 graus dividido pelo período, certo? Mas ao invés de escrever 360 graus dividido pelo período, eu vou escrever aqui, ó, 2π dividido pelo período. Ele fala assim, tá, mas senhor, eu prefiro uma circunferência com 360 graus do que com 2π na volta. Pois é, eu também prefiro. Mas, cara, quando você olha para esse assunto, tu vai ver que é mais prático tu trabalhar com unidade em radianos. Ó, porque se eu falar que a velocidade, ó, é 2π sobre o período, ou a velocidade angular 2π vezes a frequência, qual que é a diferença entre a fórmula que está ali em cima para essa fórmula que está aqui embaixo? Qual que é a diferença das fórmulas ali de cima para as de baixo? Que diferença tem ali? Muda que uma está calculando a escalar e outra angular. Sim, mas se tu olhar para a estrutura das duas fórmulas, o que tem diferente de uma para outra? Uma não tem um R. Exatamente, ó. Esse cara aqui, ó, ele tem o fator do raio. E esse cara não tem o fator do raio. Então, assim, se eu colocasse 360 graus aqui, ia ficar muito ruim de eu pensar como que eu posso transitar entre uma fórmula e outra, tá? Tanto é que, se você olha para a sua situação, dá para você concluir o seguinte, ó, que se eu pegar a velocidade angular e eu multiplicar pelo raio, o resultado dá o mesmo que a velocidade angular. Ou seja, ó, pega essa formulazinha aqui, ó, e faz vezes R. Vai ficar 2πf vezes R, é isso aqui. Então, se eu pegar o raio e multiplicar pela velocidade angular, eu obtenho a velocidade escalar e eu consigo criar um elo mais fácil entre esses dois caras. Então, ó, a gente pode observar que a relação entre eles vai ser, logo, eu posso obter a velocidade escalar pegando a velocidade angular e multiplicando pelo raio. Ok. Aí você vai assim, nossa, meio confuso essa situação. Pode parecer confuso sim, galera, mas vocês vão perceber que é mais simples do que parece, tá? É mais simples do que parece. Olha só a nossa ideia. Eu vou propor para vocês o seguinte, um caso bem simplificado. A gente está estudando o movimento circular, tá? Movimento circular. Beleza. A minha ideia aqui é a seguinte, eu vou fornecer para vocês duas informações. Eu vou fornecer para vocês o período desse movimento circular e eu vou fornecer qual é o raio de curvatura desse teu movimento circular. E aí, cara, eu quero saber a frequência, eu quero saber a velocidade angular, eu quero saber a velocidade escalar. É simples a ideia. Ó, o período desse cara, do movimento circular, é de 0,2 segundos. O que esse cara significa aqui? 0,2 segundos. Que a cada 0,2 segundos ele está executando uma volta completa. Eu estou fornecendo o período para vocês, tá? Outra coisa que eu estou fornecendo aqui, ó, é o raio de curvatura dessa curva. Ó, esse raio eu vou colocar aqui 2 metros. Ok. E eu quero saber 3 coisas. Eu quero saber a frequência desse cara, eu quero saber a velocidade escalar dele e eu quero saber a velocidade angular dele. Ok, gente, não tem segredo. Ó, a ideia é bem mais simples do que parece. Para você obter cada um desses caras, primeiro, a frequência, você pode sempre pensar naquela ideia de que, ó, frequência multiplicado pelo período tem que sempre resultar 1, galera. Frequência vezes o período tem que resultar 1. Ó, então a frequência vezes 0,2, que é o período que nós temos aqui, resulta 1. Então essa frequência vai ser 1 dividido por 0,2. Gente, 1 dividido por 0,2, vocês têm duas formas de fazer isso. Uma das formas é pela contabilização que eu comentei na aula passada. Quantas vezes o 0,2 cabe dentro do 1? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Ele cabe 5 vezes, tá? Mas a outra forma que você tem, que é muito comum os professores de matemática utilizar esse método, é multiplicar ambos por 10. Ó, multiplica em cima e embaixo por 10 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. E aí você pode pensar no 10 em dividir em 2 pedaços iguais,
Ou você pode pensar quantas vezes os 2 cabem dentro do 10. Gente, esse cara fecha 5. 5 o quê? Ó, o período é em segundos. Esse cara é a frequência, que é em hertz. Ok. Agora, pessoal, para a gente concluir, se você quer saber a velocidade escalar, ó, velocidade escalar é bem facinho. 2πr sobre o período. Então você pode fazer 2πr sobre o período ou 2πr vezes a frequência. Então aqui, ó, a tua velocidade escalar, 2πr vezes a frequência. E aqui, ó, só para encerrar, ó, a frequência, perdão, o raio nós temos. E a frequência a gente acabou de calcular, é só substituir. E se você quer a velocidade angular? Ó, a velocidade angular é 2π vezes a frequência, ok? Então aqui, a nossa frequência já está aqui. E fechou, gente. É só substituir que você encontrou as suas duas respostas. V igual a 2π vezes 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 2 é 20, e essa velocidade deu 20π metros por segundo. Não precisa substituir π como 3,14, ao menos que a tua questão solicite isso, né? E aqui, ó, se a frequência é 5, então o ômega é 2π vezes 5. Então o ômega, que é a nossa velocidade angular, é 10π radianos por segundo. Ok. Galera, na nossa semana que vem a gente vai fazer casos mais representativos dessa situação, tá? Mais desenhados do que está acontecendo. Beleza, galerinha? Então, ó, se eu forneci o período, lembra que período vezes frequência sempre resulta 1. Ok. Se você sabe período ou frequência, velocidade escalar, 2πr vezes a frequência. E velocidade angular, 2π vezes a frequência. E fechou. É apenas isso. Ok? Fechou? É nóis? Então, pessoal, vamos fazer aí a finalização. E a gente continua na semana que vem.